Graças a paz, meus queridos, boa noite. A partir desse momento, nós oferecemos o recurso de salas para crianças até 7 anos. As famílias que querem fazer uso dessa opção, por favor, encaminhem os seus filhos discretamente. E as que vão ficar, nós também temos um recurso para ajudar a acompanhar o sermão. Então, levanta a sua mão em favor de alguma criança que está aí ao seu lado. As irmãs da hospitalidade vão entregar um pequeno guia para ajudar os pequenos a acompanhar o sermão também. Adultos e crianças, abramos a palavra de Deus no livro do profeta Oséias. Depois de um breve hiato, no mês de janeiro, hoje nós retornamos a esse livro que tem falado conosco desde o ano passado. Numa nova fase. Os 3 primeiros capítulos, eles usavam o casamento do profeta como parábola. Dolorosa parábola, necessária parábola, evangélica parábola. Agora, nós iremos direto aos pronunciamentos proféticos de Oséias. Agora, sem mais usar a sua vida como palanque, de forma direta, ele aponta para Israel. Ele faz os seus juízos, também consola com promessas. E é isso que faremos a partir de hoje, tá certo? Oséias, capítulo 4. Peço que você abra a palavra de Deus. É um texto um pouco extenso, mas eu farei uma primeira leitura para que você entenda de forma panorâmica aquilo que nos aguarda. E depois a gente vai com calma, considerando cada parte do texto, para ouvir a voz do Senhor por meio da pregação da palavra. Oséias, capítulo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiraram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificaram sobre o cimo dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos chopos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem, e vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram. Porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais se sacrificam. Pois o povo não tem entendimento,
corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá, nem venhas a Gigal, e não subais a Bet-Avém, nem jureis dizendo, vive o Senhor, como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vossa campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Um texto duro, que o Senhor nos dê graça de compreender e de nos compreender à luz da sua palavra nessa noite. Vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos por tua revelação. Nós cremos que a tua palavra é vida e produz vida, mesmo quando nos confronta. Que diante da dureza desse texto, nós sejamos corrigidos em nosso pecado, mas também encontremos a doçura de Cristo, porque sem Ele não há esperança para nós. Cura, resgata adúlteros espirituais, purifica a tua noiva por meio da tua palavra e salva, Pai, perdidos nessa noite. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nem toda aliança é destruída de forma escandalosa ou repentina. Às vezes é um relacionamento que vem aos poucos perdendo o seu vigor, até que por fim é despedaçado. Nem sempre com uma briga ou um estrondo, às vezes um silêncio incômodo. Palavras que se tornam funcionais, curtas, mecânicas, sem valor. Cumprimentos se tornam obrigação. E a ausência começa a tomar conta do coração. Mesmo que fisicamente presentes, os corações começam a ficar ausentes. Mas relacionamentos em crise dão pequenos sinais. As coisas não acontecem assim tão de repente. A falta de interesse, o distanciamento, o esfriamento, antes que o corpo se retire, muitas vezes o coração, ele sai. Com o tempo, nesta situação, há um risco enorme de substitutos aparecerem na relação. Outras vozes se tornam mais atraentes. Outros nomes são buscados com uma atenção que outrora era exclusiva e assim deveria ser. Ainda que não haja o divórcio definitivo, há possivelmente uma traição em curso. Não necessariamente com corpos entregues, mas com afeto, lealdade, prioridade, dividida ou deslocada. Aos de fora, parece que está tudo normal. Mas quem se aproxima, percebe uma relação em colapso, desmoronando. Talvez ainda não haja um grande escândalo, mas já há um grande afastamento e sucessivos sinais que foram ignorados. O livro de Oséias usa relacionamentos assim, inclusive em crise, para nos falar da nossa relação com Deus, que por vezes também se encontra em crise. E assim como na relação de um casal, pode haver sucessivos, mas significativos sinais que, quando ignorados, vão conduzir a um término, a um desfecho terrível. Na relação de Deus com o seu povo, sinais também são dados. Não se engane, ninguém apostata do dia para a noite, não.
Você não vai encontrar a seguinte situação: um irmão aqui que está no auge do seu relacionamento com Deus, vigoroso, vibrante, santificado, comprometido, e de repente amanhã ele simplesmente sai da igreja e começa a rejeitar a obra de Cristo. Não é assim que acontece não, irmãos. Há um afastamento progressivo, sutil, até que não seja mais. Há sinais espirituais que indicam um processo de afastamento e de traição espiritual. Nós iremos considerar esses sinais nessa noite. Como eu já disse, o profeta já usou o seu relacionamento como palanque, agora não mais. Feito já o uso didático da parábola e da ilustração, agora ele volta-se para Israel e diz: nos termos de aliança, nos termos de relacionamento, nos termos de casamento, eu vou falar com vocês. Porque vocês estão em processo avançado de rebelião. Vocês estão traindo o Deus que se aliançou. E eu quero falar sobre os sinais dessa traição. Capítulo 4 vai nos dar tais sinais. Que serventia nós temos para isso? A primeira serventia é avaliar nossa própria vida. À luz dos sinais, que cada um faça uma avaliação muito séria a respeito da sua vitalidade espiritual. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Mas, obviamente, isso também deve servir como parâmetro para avaliarmos a religião de forma geral, a igreja onde estamos, o ministério com o qual nos envolvemos, ministérios com os quais nos relacionamos. Ainda que você não esteja em adultério, há uma palavra final, por exemplo, para ajudar, que não era o alvo primário daquela revelação, para tomar cuidado, para não seguir o mesmo caminho. Muitos são os usos. Inclusive, creio que é um chamado ao arrependimento aqui, até para aqueles que estão em estágio muito avançado de traição. Mas façamos isso a partir do texto. Nós iremos considerar os seguintes sinais nessa noite de traição espiritual. Primeiramente, o comportamento do povo, versos de 1 a 3. Depois, a postura dos líderes, versos de 4 a 9. E por fim, nós veremos o terceiro e último sinal, a corrupção da religião. E como conclusão, os versos 15 a 19 vão nos apresentar um caminho ou um chamado ao arrependimento. Consideremos cada uma dessas verdades com temor, com seriedade, mas também com esperança. Primeiro sinal de traição espiritual. Nós temos aqui o comportamento do povo. Versos de 1 a 3, peço a sua ajuda na leitura nesse momento. Ouvi a palavra do Senhor. Mentir, matar, vamos lá. Há um seriado, um pouco antigo, não tanto, chamado Mad Men. Talvez alguns aqui acompanharam. Ele esteve aí em produção de 2007 a 2015. E é um seriado que narra uma agência de publicidade dos anos 60. É um ritmo diferente. Você vai ver questões ali culturais, relacionais, psicológicas profundas, porque o seu personagem principal, inclusive, é muito emblemático. É um homem chamado Don Draper. No primeiro episódio, nós vemos ali o tom que a série vai levar. Clientes que chegam com dilemas e ele tem que ter ideias mirabolantes para fazer campanhas de marketing. Essa é uma das tônicas da série, como é que esse processo acontece. Mas chama a atenção algo também nesse primeiro episódio, esse episódio piloto. Aquele homem dos anos 60, com a sua vida desregrada, fuma, bebe, é um boêmio, termina o seu expediente, ele vai para um bar, flerta com uma moça ali, leva ela para um apartamento e eles têm aquele momento de intimidade. Você jura que ele é um homem
solteiro, usufruindo ali dos prazeres carnais que a Nova York dos anos 60 oferece. Mas ao final do primeiro episódio, chama a atenção que em alta madrugada ele pega o seu carro, dirige por uma longa distância, vai parar numa casa de subúrbio. E a surpresa é que ele tem esposa, tem filhos, tem uma família padrão. Mas a questão é que ele exerce personagens diferentes em vários ambientes aos quais ele está. E no final você não sabe nem quem ele é. Há um grande enredo na série, que eu vou ter que entregar. Temos aí mais de 10 anos já que ela terminou. Então se você não assistiu, me perdoe. Mas esse personagem tão complexo e ambíguo, ele tem uma identidade falsa. A grande questão é que ele atua em vários papéis, inclusive do pai de família e por vezes o do homem bem-sucedido mais solteiro, mas no final ele nem sabe quem ele é. O seu comportamento denuncia alguém que não é confiável. O comportamento do povo de Israel também denunciava o comportamento de alguém que não sabia quem era. Nós costumamos identificar nossas alianças de casamento por alguns símbolos. Mas não somente um símbolo que você coloca no dedo, é muito mais uma postura. Homens e mulheres casados têm que ter uma postura respeitável. Percebemos que no caso de Israel não havia essa postura. Porque a denúncia aqui é inclusive que eles viviam como se não tivessem aliança. É um homem casado, é uma mulher casada, vivendo como solteiro. Esse é o primeiro sinal de adultério espiritual. Crianças, para lembrar dessa verdade, para conversar com o papai e mamãe sobre ela depois em casa, o primeiro desenho que eu quero te pedir é de um homem e uma mulher tirando uma aliança do dedo, tá certo? Então é alguém que tira o sinal, que tira o símbolo e não vive como alguém que é casado. Eles vão te ajudar a entender o que é que isso tem a ver com a vida espiritual. O que é que isso tem a ver com Israel? O início do nosso texto é uma convocação. Alguns vão até discutir se aqui é de fato um tribunal que Deus está montando. Tem elementos de julgamento, mas não é propriamente um tribunal, por exemplo, porque não há direito à fala. Nesse caso aqui nem precisa de defesa, é o Deus onisciente que está dizendo. Ele está desvelando corações. Mas há sim um tom judicial nessa fala. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Ele chama a nação e ele tem aqui uma acusação muito séria. Ele tem uma contenda contra os habitantes da terra. Por terra, não entenda toda a terra. Os termos dessa contenda são pactuais. E por que a terra é mencionada? Porque a terra fazia parte do princípio, do acordo e da promessa. Lembra de Abraão? Quando o povo de Deus foi chamado a uma aliança com Abraão, a terra era um elemento disso. Mas Deus deu a terra como a casa que eles viveriam a sua história de amor. Portanto, ao mencionar a terra, Deus está evocando tudo que ele fez. Desde a promessa a Abraão até a conquista da terra prometida com Josué. Todo esse processo gracioso, toda essa história da redenção, isso passa pelo horizonte de referência aqui. Quem vocês são, Israel? Olha o comportamento de vocês. O meu problema com vocês é porque na terra que eu vos dei, com os benefícios da aliança, vocês têm feito coisas terríveis, de forma sumária. 3 coisas são ditas ainda no verso 1. Vocês não têm verdade, vocês não têm amor e vocês não têm conhecimento de Deus. Por verdade, temos aqui a primeira exigência do Senhor. Confiabilidade. Dizer as coisas corretas. Não se apegar à falsidade. Não viver ilusão. Ser honesto com as palavras. Não tem verdade na terra. Terrível lugar ou terrível situação é quando você não percebe verdade ao seu redor. As pessoas não são confiáveis. Como é que se cria relacionamentos? Como é que se faz transações comerciais? Como é que se vive vidas quando você não confia nas pessoas? Em Israel não havia verdade. Em Israel também não havia amor. A palavra que é tão forte é a famosa hesed. Amor pactual, amor leal, amor de aliança.
Os corações eram endurecidos. Não havia afeto para com Deus, nem boa disposição para com o seu próximo. Que ambiente terrível, sem amor, sem verdade. Tudo isso porque não havia conhecimento de Deus. Na verdade, o conhecimento de Deus é que produz todas essas coisas. Se Deus é conhecido, e aqui, entenda, o verbo da'at não é mero conhecimento intelectual. Da'at é conhecimento pactual. Olha um uso interessante desse termo. Quando, por exemplo, Jacó se casa com Rebeca e diz que eles entraram na sua tenda e eles conheceram um ao outro. O que temos ali é um conhecimento de aliança, afetivo, caloroso. Se falta conhecimento de Deus, faltará a verdade. Se falta conhecimento de Deus, faltará amor. No verso 2, então, o Senhor, até para dar cor e vivacidade ao seu argumento acusatório, ele vai descrever o que aqueles homens andam fazendo, ou o descaminho no qual eles andam caminhando. Verso 2. O que prevalece aqui nessa terra é perjúrio, perjurar e mentira. Apegue-se aí a primeira acusação, que não há verdade, né? Está descrevendo como é que a gente sabe que não há verdade. Primeiro, porque há perjúrio. Perjúrio diz respeito a Deus. Eu falo coisas mentirosas sobre Deus e para Deus. Eu não cumpro os meus juramentos. Eu não sou confiável. Eu tenho mentira religiosa nos meus lábios. E eu também minto para os meus semelhantes. Não há verdade, nem para Deus, nem para o próximo. Ele falou, ele descreve aqui as ações. Depois, o exemplo máximo da falta de amor agora são os crimes violentos que são mencionados aqui. Não é interessante que talvez quando a gente pensa num povo que está descaminhado de Israel, a gente não chega a pensar em coisas tão violentas, né? Nós, afinal de contas, talvez pensássemos, não, Israel ali refere-se mais à igreja, não a uma sociedade corrompida, mas é uma sociedade corrompida. Furto, adultério. Então, temos aqui matar, furtar e adulterar. Mandamentos da segunda tábua que são descumpridas. Mandamentos que ferem o outro, e não somente a Deus em primeira instância. Contra o patrimônio, contra a família, contra a própria vida. O final do texto, no verso 2, vai mencionar arrombamentos. Aqui nós temos uma palavra interessante. O seu significado ele é discutível, tá certo? Porque tem uma ideia aqui muito literal que eu acho que indica melhor o que o texto quer dizer. Mais do que descrever mais uma prática vil, a ideia de arrombamento aqui é a ideia que você atenta contra os limites e você não respeita os limites. Parates, o verbo aqui hebraico, pode ser traduzido como rompimento do padrão. A ideia de arrombamento, portanto, é um sumário de tudo que foi dito. Esse povo é um povo que mente, esse povo perjura, esse povo rouba, esse povo adultera, esse povo, ele ultrapassa os limites. Eles pegam a fronteira da lei e atentam com violência contra ela. Homicídio sobre homicídio. Devastação, devassidão moral. Por fim, olha o impacto que isso causa na terra, terra pactual, casinha de amor, lugar que Deus separou para viver em comunhão com eles. A terra está de luto. A terra que era para virar um paraíso de deleite. Porque é isso que nós devemos fazer como povo de Deus. Onde Deus nos coloca, a começar do nosso lar, nós devemos nos esforçar para cultivar justiça, verdade e amor, para emparaizar os lugares onde Deus nos coloca. Mas quando nos afastamos da aliança, vivemos como incrédulos e ímpios, nos entregamos à imoralidade, à mentira e à violência. O que é que acontece? A terra fica de luto. Quem mora nela desfalece. Ele vai descrever os animais, as aves, os peixes. Entenda, não é que há um desastre ambiental por causa da moral do povo, mas é a questão de reversão dos benefícios da aliança. Essa é a imagem que você tem que ter em mente. Quando estamos em aliança com Deus, quando há a bênção de Deus sobre nós, a vida floresce ao nosso redor. Mas em rebelião, afastados da aliança, nós contaminamos a fonte. A terra é afetada.
Todo o equilíbrio é maculado. Lembre de Gênesis 3. Os efeitos da queda são múltiplos e diversos. Nada fica no seu lugar. Esse é o primeiro sinal de traição espiritual. Quando a igreja vive como se não tivesse aliança com Deus. Tiramos os símbolos dos dedos, mas vivemos de forma tão dissoluta que o mundo olha e não consegue perceber nenhuma distinção em nós. Há uma reflexão que deve ser feita. Nas nossas práticas, nos nossos procedimentos, deve ser possível, à distância, perceber que um cristão chegou no ambiente. Homens honestos fazendo negócios. Mulheres de lábios verdadeiros e bondosos. Crianças que falam a verdade e que rejeitam a violência. Pessoas de coração puro. Pessoas de integridade. Confiáveis. Os cristãos têm que ser confiáveis, têm que ser amorosos, comprometidos com a verdade, porque conhecem a Deus. Se o nosso padrão de moralidade é igual ou pior do que o mundo, tenha certeza que um adultério espiritual está acontecendo. Porque se estivéssemos alinhados com o nosso Deus, se os afetos santos dominassem o nosso coração, se os apetites do céu estivessem tocando a nossa alma, nós não faríamos o que o mundo faz. O mundo mente porque não conhece o Deus da verdade. O mundo mata porque não conhece o Deus que morreu por eles. Se nós agimos de forma semelhante, é porque estamos nos distanciando dele. Se percebemos irmãos ou grupos de irmãos com uma ética escandalosa e vil, nós somos chamados a nos precaver. E você vai ver no final do texto. Esse é o primeiro parâmetro. Comportamento do povo, a vida, a ética, a santidade. Segundo sinal de traição espiritual que nós devemos observar é a postura dos líderes. Verso 4 até o verso 9 é um pouco maior, eu vou ler com vocês de forma alternada, tá certo? Peço ajuda na leitura. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. No livro último das Crônicas de Nárnia, que estou lendo com Aslan, citei até uma pregação recentemente, mas vou fazer de novo, em outra aplicação. Nós temos um personagem aparentemente inofensivo. É um macaco velho. Não sei se Lewis pensou até nessa expressão, não sei se tem ali também na Inglaterra. Era um macaco velho chamado Manhoso. Esse macaco ardiloso pega o seu amigo burro chamado Confuso, veste ele com uma pele de leão e ele tem um plano extremamente maligno. Ele vai fazer com que aquele leão, ou aquele burro vestido de leão, se passe por Aslan. E para que não percebam, porque, por exemplo, o focinho dele ficava de fora, da roupa, ele faz com que as pessoas vejam Aslan de longe e esconde esse falso Aslan dentro de uma cabana, ele fica à porta.
coloca-se como o único intermediário, ainda lança uma carteirada para cima dos outros animais. Ele diz: eu sou o mais velho de todos, eu sou o mais sábio de todos, Aslan só tem paciência para falar comigo, então eu entro, pego as ordens dele e passo para vocês, não me questionem, eu tenho acesso a ele. Começa a falar coisas absurdas. Por exemplo, os animais sob o seu comando começam a derrubar as árvores que Aslan mandou cuidar delas. E quando os homens começam a se questionar o que está havendo, os animais na verdade ficam perplexos. Ele vai dizer sempre o seguinte argumento: o leão é indomável. É uma meia verdade, tá certo? O leão é indomável, ele não cabe nas nossas cogitações humanas. Mas o leão, ele segue um padrão que ele mesmo estabeleceu. Aslan não se contradiz. Mas aquele macaco usa esse ardil. Ele é indomável, não importa o que ele diga. Ele diz a mim: eu sou mais inteligente, eu passo para vocês e vocês obedecem. O ponto final dessa trama é quando ele ordena inclusive aos animais que eles devem ir ao país vizinho, Calormânia, possivelmente ali uma referência aos árabes. E diz que agora eles deverão se colocar debaixo do jugo. Então animais falantes irão virar animais que transportam cargas em um tipo de escravidão. E um deles, corajosamente, um gatinho, ele contesta: macaco, como assim? Nós iremos servir ao Deus Tuxi junto com eles? Um Deus falso. E o macaco, com seu cinismo, diz: Tuxi e Aslan são a mesma coisa. É o mesmo nome. É a mesma pessoa. Essa ideia que nós estamos certos e eles estão errados é um equívoco. Vão, sirvam o Deus Tuxi, vocês servirão a Aslan. O macaco velho, em nome da sua ambição, enganando, distorcendo, pervertendo. É interessante que o último livro das Crônicas de Nárnia, ele é o livro escatológico, é a última batalha. Teremos aqui uma espécie de fim do mundo. Mas veja o que Lewis fala. Como mola propulsora de todo desastre, o falso ensino. E eu penso que essa reflexão, ela foi muito feliz. O falso ensino, os falsos mestres, ou mesmo sacerdotes fracos, podem produzir um mal espiritual terrível, levar pessoas ao adultério. John Owen, no seu livro pequeno, mas tão difícil, Os Deveres dos Pastores, ele vai descrever alguns deveres, como por exemplo a pregação pública, a oração pela igreja, o interesse por novos convertidos, evangelizar. Mas um dos deveres que Owen coloca é preservar a verdade. Porque ele fala que existem pessoas maldosas que pervertem a verdade, mas também existem pessoas fracas que não se posicionam em prol da verdade. E nos dois casos, o povo de Deus é extremamente prejudicado. Qual é o caso desses sacerdotes aqui? Serão maldosos que pervertem ou fracos que correm o fluxo da correnteza? Primeiro, o texto fala, em forma de advertência, que repreensões e contendas nem se cabem aqui. É interessante o texto do verso 4. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda. O natural é que se contenda e que se repreenda. Nós temos mandamentos para isso. Mas é o tipo de contexto que Deus diz: repreensão e contenda não será efetiva. Porque vocês não têm nem moral para fazer isso. Não é isso que o verso 4 vai dizer? O povo é como os sacerdotes que acusam. Talvez diante dessa confrontação houvesse mútuas acusações. O povo confronta o sacerdote e diz que o sacerdote foi o culpado. O sacerdote volta à acusação e diz que a culpa é do povo, está cedendo aos seus caprichos. Não interessa. Ninguém contenda, ninguém repreenda, ninguém tem autoridade para fazer isso. O povo tropeça de dia, os sacerdotes tropeçam à noite. No fim, a mãe será destruída. Aqui nem a mãe do sacerdote, não. A mãe é uma figura para Israel. Tropeçar de dia
é mais complicado, né? Quando se tropeça de dia, você precisa ver o seu exame de vista se está, né, no padrão. O povo tropeça de dia, faz coisas absurdas. Sacerdotes tropeçam de noite, a ideia é que eles veem mais, mas ainda assim tropeçam. E no final, todos a uma se unem no caminho da destruição. As acusações agora, elas se voltam para os sacerdotes. São duas, tá certo? Primeiro, os sacerdotes, eles sonegam o conhecimento de Deus. E segundo, os sacerdotes se aproveitam do pecado do povo. Esse é o sinal da religião que é adúltera. Primeira coisa, então, os sacerdotes, eles sonegam o conhecimento. Verso 6, tão conhecido, né? O meu povo está sendo destruído, ou o meu povo perece, em outras versões mais conhecidas, porque lhes falta o conhecimento. Olha que responsabilidade. É como se Deus dissesse: se houvesse pregação, se houvesse ensino, se houvesse administração, as coisas não estariam desse jeito. O meu povo está perecendo e vocês não estão pregando a verdade. Você consegue sentir o peso disso? Eu sinto, irmãos. Nós temos o dever de pregar a verdade de Deus, de anunciar o conhecimento de Deus, porque sem esse conhecimento a destruição está no nosso encalço. Olha como Deus leva a sério isso. Porque tu, sacerdote, rejeitasse o conhecimento, eu te rejeitarei. Interessante que no contexto aqui de Israel, pensando nas 10 tribos que se apartam da dinastia de Davi, tudo começou errado. Jeroboão I, quando faz essa divisão, não queria que os sacerdotes da linhagem de Davi tivessem acesso ao povo, então rompe com a tribo de Levi, e a partir dali ele institui os seus próprios sacerdotes. Ele institui os seus próprios lugares de adoração. Começou tudo errado. Mas esses homens poderiam, por meio da lei, ter se voltado para o caminho correto. Mas eles também rejeitaram a Deus. Não se engane. Nem todo mundo que está com a Bíblia aberta está pregando a Bíblia de verdade. E estes serão rejeitados por Deus. Não se submeta, não participe, não comungue com quem Deus vai rejeitar. Não é o tipo de lugar que você vai querer estar. Esses sacerdotes rejeitam o conhecimento, portanto serão rejeitados. Visto que te esqueceste da lei, ainda verso 6 lá no final, eu também me esquecerei dos teus filhos. A questão aqui, irmãos, não é transferir uma maldição de geração em geração. Mais uma vez, é reversão dos termos da aliança. Lembra de Abraão, mais uma vez, promete terra, promete descendência. Tudo isso faz parte de uma aliança graciosa. Mas esses profetas esquecem da lei, esquecem de Deus, não terão os benefícios da aliança. Quanto mais estes se multiplicam, verso 7, tanto mais pecam contra mim. O que acontece aqui é uma referência muito precisa. A partir do momento que Jeroboão ele quebra com a tradição levítica, e ele passa a instituir os seus próprios sacerdotes começam a se multiplicar. Na igreja brasileira, nós temos uma proliferação também de ministros que às vezes fazem pastores a si mesmo. Você tem acompanhado o processo com o Valtinho, um processo que por baixo dura 8 anos. Um processo que envolve igreja avaliando, presbitério validando, seminário capacitando. É lento. Mas nós sabemos que não funciona assim em muitos lugares. As pessoas determinam a si mesmo como pastores, de forma leviana. E o texto vai dizer, multiplica, você pode achar bom. É mais pastor, é bom, não, Deus está dizendo que não é bom. Vocês multiplicam esses seus filhos, e quanto mais se multiplicam, mais pecam. Por quê? Porque não pregam a verdade, porque ensinam a mentira, porque promovem o engano, porque distorcem as escrituras, porque pervertem a lei de Deus. Isso não é bom. Eu mudarei a honra de vocês em vergonha.
Aqueles homens que se sentiam honrados em vestir aquela patente, em esboçar aquela autoridade, seriam envergonhados ao seu tempo. E o exílio está aqui, no horizonte do nosso Deus. Os sacerdotes iriam pagar. Segundo pecado da liderança, quando há adultério espiritual. Eles se aproveitavam do pecado do povo. Alimentam-se do pecado do povo. E da maldade deles têm desejo ardente. Há uma menção muito direta a uma lei levítica aqui. O sacrifício para a expiação do pecado. Ele era apresentado. E os sacerdotes, e somente eles, teriam direito depois a comer daquele sacrifício. Olha o que Deus está dizendo aqui. Vocês não ensinam a lei. As pessoas pecam cada vez mais. E no final de contas, aquilo redunda de benefício para vocês. Haverá mais comida. Haverá um banquete trágico. Vocês desejam ardentemente a maldade do povo. O final do verso 8 é de embrulhar o estômago. Mas você acha que não acontece isso hoje ainda? Pessoas que promovem o engano e o erro. E que têm no coração um desejo ardente que as pessoas errem cada vez mais. Porque no final elas serão beneficiadas com isso. Verso 9. Como é o povo, assim é o sacerdote. Ninguém pode apontar para ninguém não. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento. Lhe darei pago das suas obras. Ele se volta para os sacerdotes com o seu desejo ardente, com a sua cobiça desenfreada, com a sua ganância terrível. Verso 10. Comerão, mas não se fartarão. Do que adianta? Do que adianta dar vazão ao pecado? Não haverá satisfação. Comerão, comerão, comerão e não se satisfarão. O pouco com Deus é muito. Provérbios vai dizer isso, que Ele é capaz de pegar poucos alimentos da pessoa que tem uma condição modesta, humilde, mas é temente a Deus e trazer satisfação. Um banquete, muito pecado, muita perversidade, muito ganho financeiro. Vocês não ficarão satisfeitos. Vocês se entregarão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. As paixões, os impulsos, os desejos, frustrações. A sensualidade, o vinho e o mosto tiraram o entendimento. Aqui nós chegamos numa dobradiça teológica, tá certo? A religião perversa e pervertida começa a ser descrita. O tipo de idolatria que Israel cometia envolvia inclusive práticas sexuais na vida religiosa. Vinho, embriaguez, luxúria. E esse é o aspecto final, tá certo? O adultério espiritual, ele se revela no comportamento do povo, na postura da liderança, mas por fim, na religião corrupta, sincrética, imoral. Vamos ler do verso 10, mais uma vez, até o verso 14. Peço a ajuda da igreja. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor Deus deixaram de adorar. Agora vocês, irmãos. A sensualidade. Crianças, eu esqueci do segundo desenho, mas é um macaco, tá certo? E um burro vestido de leão. Esse é o segundo desenho. O terceiro é um bezerro de ouro.
Pense agora em Êxodo 32 e veja se não acontece isso aqui no texto. Quando Moisés ele se aproxima, depois de passar um tempo lá em cima, né, com Deus, recebendo as tábuas da lei, a primeira coisa que Moisés percebe, o som, barulho muito esquisito. E de repente ele vê as pessoas com comportamentos animalescos. O adultério espiritual provoca isso, né? Movimentos que não condizem com a serenidade do povo de Deus. Estão lá fazendo toda aquela agitação. Percebe-se também uma liderança fraca. Arão, quando confrontado, diz: é o povo que me pressionou. Então eu peguei os seus itens religiosos, eu derreti e fiz esse bezerro. Mas o que enfurece a Deus, de forma definitiva, para alguns ali, ou para muitos, é o bezerro de ouro. O bezerro de ouro não foi colocado para substituir a Deus. Às vezes a gente pensa isso, né? Não. Foi colocado como uma representação de Deus. Mas esse falso culto, esse culto pervertido, esse culto sincrético, ainda que não uma negação frontal de Deus, mas quando mistura-se elementos que diminuem a glória de Deus, que ofendem o ser de Deus, que equiparam Deus a outros elementos da criação, isso é extremamente ofensivo. O presbítero Tiago leu na liturgia, o primeiro mandamento diz respeito a Deus. É até pior do que cometer pecados horizontais, é cometer pecado direto contra Deus, o culto pervertido, a religião corrupta. Eu sei que esse assunto esteve em alta essa semana. E eu quero ser muito franco e honesto com a igreja. Eu acho que eu precisei de mais luta no coração para não transmitir um recado que não se deve transmitir de forma tão personalizada do que para interpretar o texto. A interpretação é tão clara. Mas, meus irmãos, eu não posso também cair no pecado de omitir aquilo que está sendo dito pela passagem. Deus cobraria de mim. Perceba o pecado descrito aqui. Aquele povo diz adorar a Deus, mas coloca elementos de superstição, pega madeira e vai inserir ali na adoração. Eles vão aos montes, eles vão às árvores, eles prestam sacrifício debaixo das árvores. Eles estão assimilando a cultura dos povos vizinhos. Estão mesclando isso com a adoração. E você consegue perceber como o Senhor se enfurece. O Senhor não aceita esse culto. O Senhor não aceita essa. Na verdade, isso é a etapa final do processo de degradação. Quando chega aqui, a coisa já está muito feia. O resultado, ele é um resultado que depois descamba em imoralidade também. O verso 14 é triste, né? 13 e 14. Porque fala que as filhas começam a se prostituir e as noras começam a adulterar. É o pecado entrando na geração ali. Aí o verso 14 vai dizer: eu não vou punir elas não, tá certo? Lembra também que o presbítero Tiago falou sobre isso. É tão mais fácil punir logo as filhas, as noras. Eu vou punir aos homens. Tal qual os sacerdotes covardes e fracos, que permitiram isso, vocês estão fazendo o mesmo com a casa de vocês. O principal erro aqui são de vocês, inclusive. Depois os filhos andam num caminho de perversão, de imoralidade. Vocês foram os responsáveis. Eu irei atrás de vocês em primeiro lugar. As noras de vocês adulteram? Adulteram com quem? Lembra de Gênesis capítulo 38. Judá adultera com a sua nora. Quando o pecado é exposto, ele quer ir para cima dela. Epa! Você é o mais errado aqui nessa história de todos. Isso é um chamado aos líderes do lar também nessa igreja. As mulheres que os acompanham também nessa missão. Cuidado com essa perversidade. Os nossos filhos são afetados. A terra toda padece. Religião, culto, adoração, tudo isso é coisa tão séria. Que sejamos cuidadosos. Já pensou você fazer uma celebração linda de casamento? Botar muito dinheiro ali,
contratar os melhores músicos, contratar o melhor banquete de cerimonial, buffet. Mas na hora, no grande momento, ao invés de beijar a noiva, você beija uma madrinha. Do que adiantou essa festa? Do que adiantou essa celebração? É isso que acontece no culto pervertido. Pode ter muita música, muita estrutura, muita pompa e circunstância, mas nós estamos traindo o noivo. E o que fazer se nós percebemos esse caminho? A parte final do nosso texto, versos 15 a 19, ele nos dá um caminho. Eu quero considerar com você essa parte final. Eu vou ler, tá certo? Diz assim a palavra de Deus: ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado, Judá. Do nada Judá aparece aqui, as duas tribos que ficaram. É como se o profeta dissesse: aqui quase não tem jeito mais. Agora, Judá, se você está de fora, se você está vendo, se você está percebendo, não venha não. Ele começa a citar então como isso aconteceria. Não se faça culpado, Judá. Não venha a Gilgal. Gilgal é um lugar importante na história da redenção, mas ali estava se prestando culto idólatra. Não subais a Bet-Avém. Bet-Avém aqui é uma distorção do nome Betel. Lugares simbólicos, distorcidos e corrompidos. Não venha, Judá. Não jureis dizendo vive o Senhor. O problema não está no juramento não, é o perjúrio, lembra? Esses homens juravam com os lábios, mas não criam com o coração. Judá nem diz, nem fala o que eles estão falando. Não compactua com isso. Verso 16, como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacentará como um cordeiro em vasta campina? Não, a resposta é não. Permanece sendo ovelha, Judá. Não se comporta como uma vaca rebelde. Efraim está entregue aos ídolos. Deixá-lo. Não há contenda, não há repreensão, seu coração está endurecido. Deixe ele. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhou a Sião por causa dos seus sacrifícios. Esse é o destino de Israel. Isso vai acontecer no exílio. Judá, você deve agir diferente. A exortação para nós aqui é clara e direta. Se você não está no caminho da traição espiritual, não haja, não siga aqueles que estão nessa estrada. Se você está nessa estrada e ainda há como voltar, eu lhe rogo que faça. Mas será que a aplicação final dessa noite para nós é simplesmente olhe, não se envolva, fique longe? É inevitável um sentimento de frustração no coração. Mas eu quero lhe dizer que isso é o máximo que a lei pode nos dizer. Não se envolva, não se misture e não siga. Mas no Evangelho, nós temos um pouco mais. Nós temos um noivo que percebeu todos os sinais. Quando Jesus veio, a religião não estava melhor do que essa, não. Mas ele não agiu como Judá, que simplesmente não se envolveu, porque ele podia fazer mais. Ele foi até a noiva corrupta e derramou seu sangue para restaurar. Ele não ignorou os sinais, mas ele se sacrificou para que houvesse mais reconciliação, mais arrependimento, mais aliança renovada. Pisando na estrada de pecado, ele sempre foi verdadeiro, ele sempre foi amoroso. O conhecimento de Deus estava no seu coração. Como sacerdote fiel e leal,
Ele não ignorou a lei de Deus, ele pregou a lei de Deus, isso levou à cruz, mas ele não recuou da verdade, foi para isso que ele veio. Não foi isso que ele disse a Pilatos: eu vim como embaixador da verdade, e eu adirei até a cruz. Ele não se saciou com os pecados do povo, comendo e bebendo. Ele se fez pão, ele se fez vinho, e ele deu a sua vida para salvar a sua noiva. Ele a purifica. Noiva adúltera, aqui está quem pode te purificar. Igreja do Senhor, nós não somos uma igreja perfeita. Também há sinais de adultério espiritual em muito daquilo que fazemos. Mas a nossa esperança não está em nós. A nossa esperança está naquele que viu e veio e agiu. É perto dele que a gente tem que ficar. É aos pés de Jesus que seremos limpos e lavados. Por isso que a gente é tão firme com o Evangelho. Porque se não fosse o Evangelho eu estava perdido. Não havia esperança para nós. Mas no Evangelho há. Ele purificará a sua igreja. E um dia, adornada, estaremos com ele, livres do pecado, livres da corrupção, livres do adultério. Que o Senhor purifique a sua igreja. Vamos orar nesse instante. E logo depois nós cantaremos uma canção que fala exatamente sobre esse anseio. Pai querido, estamos diante da Tua palavra e pedimos um coração quebrantado para recebê-la, Pai. Sabemos que há juízos que devem ser feitos como obediência ao que foi dito aqui, mas que o primeiro juízo seja em nosso próprio desfavor, Senhor. Que possamos avaliar a nossa vida, enquanto ela é coerente ou não com a Tua lei. Que possamos avaliar a nossa atuação enquanto sacerdote, mas que os irmãos também percebam a quem ouvem e a quem seguem. E nos ajuda a atentar para a nossa religião, Pai. Que o nosso culto não te ofenda, mas te glorifique. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno. Resgata e purifica os impuros. Purifica a tua igreja, por meio de Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.